poderoso Jesus Cristo. Amém. Tem a liberdade. Como funciona aquele relógio? Eu não entendo. Vai para trás ou vai para frente? Ele vai para frente. Ô, gente, zera aí o relógio para ela. Ele vai colocar o seu tempo ali. Ah, tá bom. Tá bom. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Muito bom voltar a essa casa com os meus pastores, amigos, meu irmão, minha cunhada. Tenho famílias aqui, né? Amigos, que Deus é bom com a gente, prepara sempre o melhor para a gente. E o bom ainda é que eu sei que tem pessoas que estavam orando para que a palavra pudesse fluir, né? Porque há um peso, na verdade, quando nós vamos ministrar a palavra. A obra de Deus, ela não é pesada, mas há um peso nas nossas vidas quando nós tomamos essa frente. E quando tem pessoas que oram, que ajudam em oração, a carga fica um pouco mais leve. Mas ainda assim, para quem enfrentou a batalha, quem se doou para estar na frente, ainda assim, ela é dificultosa. Eu falo isso porque quando veio o convite para mim, veio em janeiro. E desde lá eu estou com dor de barriga ainda. Eu estou com medo, porque a gente vai fazendo a obra de Deus assim mesmo, irmãos. É com medo. Não é tão fácil fazer a obra de Deus. Seja o que for, é tudo muito difícil, mas é gratificante. Gratificante porque o Senhor é quem retribui, é o Senhor quem abençoa, é o Senhor quem dá 100 vezes mais. E essa semana que passou, eu tomei um tombo na rua. Terça-feira, eu estava indo para o culto de ensino com a minha filha. E todas as vezes eu vou de carro. Mas nesse dia, eu decidi ir a pé. E aí nós estávamos indo ao caminho e, de repente, eu caí na calçada. Eu não estava de salto, eu estava de sapatilha, de sandália, rasteirinha. E eu tomei um tombo muito feio, meu pé virou e eu achei que eu tinha quebrado meu pé. De repente, desce uma moça pedindo para me ajudar, porque a minha filha não conseguia, porque eu chorava de dor. O meu joelho está machucado, meu pé, hoje eu coloquei um saltinho. Mas eu não estava colocando, porque até ontem a minha perna estava com muita dor, mas hoje não, hoje eu posso dar lugar. Hoje já está curado, eu creio em nome de Jesus. Estou tomando antibiótico, mas é assim. A obra de Deus não é fácil. Se você se alistou, Ele te alistou, você vai enfrentar batalhas, você vai enfrentar lutas, mas eu quero te dizer uma coisa, não desista, não tenha medo do inimigo, ele só tem tamanho, ele só ruge, mas conosco está o leão da tribo de Judá, conosco está o Deus de Israel, que nos guarda todos os dias, em nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus pela minha filha que veio comigo, a minha amiga Mônica. Olha, todas as vezes que você me chama, ela vem comigo. Então, se vocês chamarem mais, ela vem mais. Quem quer a Mônica aqui, então vocês me chamem e eu trago ela, para a glória de Deus. O ano passado eu trouxe o Mateus, esse ano ele já não veio mais comigo. E o meu esposo que está trabalhando, graças a Deus por isso, está lá no trabalho. Enquanto ele trabalha, nós trabalhamos para Cristo e a casa vai fluindo e está dando tudo certo para a glória de Deus. Nós queremos agora entrar no tema qual foi me passado e eu quero aqui externar algo para vocês. Quando eu disse da dificuldade que nós temos de fazer algo na casa do Senhor, eu me lembro, eu não sei se eu já contei aqui das outras vezes que eu vim, mas eu vou contar esse testemunho para que fique gravado em teu coração. Um dia, eu tinha tanto desejo de ministrar a palavra, eu pedia em oração, oportunidade para o meu Deus me dar, para que eu pudesse aprender a ministrar a palavra. Então, eu pedia em oração, eu pedia. E um dia, o meu pastor pediu para que eu preparasse uma palavra num dia que ia ter uma quarta-feira, um culto, era o esposo da Mônica. E ele disse, prepara uma palavra. Ele me deu ele me disse um mês antes, irmãos, um mês antes. A palavra já estava ardendo no meu coração, eu já estava tão convicta daquilo, mas foi chegando-se os dias, foi me dando tanto medo. Foi me dando tanto medo naqueles dias, próximo dos dias de eu pregar. E eu comecei a alimentar o meu medo.
eu comecei a alimentar aquele pensamento negativo dentro de mim. E se tem uma coisa que nós devemos fazer, é tomar muito cuidado com o que nós temos alimentado dentro de nós. Porque há uma fonte inesgotável dentro de nossas vidas. E se nós estamos entulhando essa fonte, ela vira poço, cheio de entulho e sujeira. Mas o Espírito do Senhor quer nos dar uma fonte que transborda e salta para a vida eterna. Louvado seja Deus. E eu comecei a pensar negativamente. E quando foi chegando os dias, eu tive tanto medo, porque eu alimentei tanto aquele medo dentro de mim, que quando chegou no dia de eu ministrar, eu fui trabalhar e eu dizia para mim: Senhor, acontece alguma coisa. Eu comecei a colocar impedimentos para que eu não ministrasse a palavra. Comecei a dizer para o Senhor no trabalho. Esse dia eu me lembro que eu não fui almoçar com ninguém, eu não fui embora com ninguém, fiquei sozinha, oprimida, com medo, porque o inimigo colocou esse medo e eu alimentei aquilo dentro de mim. E eu comecei a dizer: realmente eu não vou conseguir, não é para mim, não vai ser para mim, eu vou passar vergonha. Deus, muda, faz alguma coisa para que eu não consiga chegar lá. Faz alguma coisa. Eu comecei a intensificar o meu pedido enquanto eu estava indo para minha casa embora. Eu me lembro que eu saía 6 horas da tarde do trabalho e era 5:07, eu estava chegando na minha casa. Eu nunca cheguei tão rápido na minha casa como aquele dia. Parecia que o caminho tinha aberto para eu chegar no tempo certo, mas as minhas palavras andavam em contramão. Eu andava dizendo: Senhor, muda, eu não quero ir, tira essa oportunidade de mim, pelo amor de Deus. Eu me arrependi, que aconteça alguma coisa. E eu me lembro como se fosse hoje, igreja. O meu telefone tocou, eu estava a uns 4 pontos distante da minha casa, prestes a descer, e o meu marido me liga dizendo assim: aonde você está? Eu falei: estou aqui no piscinão, falta 4 pontos para descer. Ele: desce agora, que eu vou passar com o carro aí. O Mateus acabou de cair, abriu a testa, ele abriu a fonte, ele tomou 7 pontos. E eu, na hora que ele me disse, eu desci do ônibus e o meu chão abriu. Eu não tinha mais, eu não pensava mais nada, eu só parei e fiquei ali, pensando. Olha como a nossa palavra tem poder. Olha que quando nós pedimos, o Senhor, Ele dá. Cuidado com o que você pede, cuidado com o que você alimenta dentro de você. E eu parei ali e fiquei. Em 2 minutos o Emerson chegou com o carro. Eu me lembro que a Marina era bebezinha. Quando eu entrei dentro do carro, o Mateus estava com um pano na cabeça e ele gritava mais por causa do sangue. Eu dizia: tá doendo? Ele: não, mas o sangue. Ele tinha mais medo do sangue do que estava ardendo de verdade. E eu fui correndo para o hospital. Cheguei no hospital, entrei dentro com ele na emergência. E os médicos preparando para dar o ponto na cabeça dele. Quando eu entrei na sala para costurar aqui, o relógio estava em cima da maca. 4 homens segurando aquele menino pequeno. E ele, com tanta força, gritava. E o relógio fazia tic-tac, tic-tac. Quando aquele relógio fazia aquilo, eu olhei para o relógio porque me incomodou tanto. E quando eu olhei para a hora, era 8:10. E o Espírito do Senhor disse: agora era a hora de você ministrar. Mas você preferiu qualquer outra coisa do que estar na minha presença. E quando eu vi o meu filho sendo costurado, eu disse: foi a minha culpa, foi a minha culpa de você estar aí. Eu peguei essa culpa e eu prometi para o meu Deus: nunca mais eu rejeito nenhuma oportunidade, seja ela qual for, Eu não contei para o Mateus logo em seguida, esperei ele se recuperar. Passou alguns anos e eu contei essa história para ele. E ele disse: a minha marca é pelo teu medo. Eu disse: então nunca tenha medo para que os teus filhos não tenham marca. Cuidado com as marcas na nossa vida. Cuidado com as marcas que vão ficar na nossa história. Porque as cicatrizes, elas podem até cicatrizar, mas ficou um legado, ficou uma história, ficou uma marca para você talvez ensinar alguém. Mas a dor, ela fica. Quando eu me lembro daquilo, eu falo: Senhor. Por isso, quando a Aninha e a Naira me chamou, eu queria falar não.
mas eu lembrei que eu não podia mais. Então eu estou aqui, mesmo com medo. Eu vim aqui ministrar a palavra, não é minha, é do Senhor, mas que o Senhor se faça presente em nossas vidas, em nome de Jesus. Foi-me dado o tema em Zacarias capítulo 3. Glória a Deus. Zacarias capítulo 3. Vamos ler do 1 até o 4. E me mostrou o sumo sacerdote, Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor te escolheu, Jerusalém. Te repreenda, não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestido sujo, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estes vestidos sujos. E ele lhe disse: eis que tenho feito com que passasse de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. Louvado seja Deus. O tema que nos foi proposto para esse dia fala sobre uma renovação, uma purificação e uma justificação dada pelo nosso Deus para Josué nesse livro de Zacarias capítulo 3. Ele disse: eu te vestirei de vestes novas, para que Satanás não tenha nada lhe que acusar. Meus irmãos, o inimigo das nossas almas, o adversário, ele está ao nosso derredor 24 horas, bramindo como leão, querendo alguém que possa o tragar. Ele tenta armar ciladas, ele tenta armar armadilhas para nos oprimir, para tirar a gente do foco, para tirar a gente da presença do Senhor. Ele está lutando e observando cada um de nós, esperando para ele dar o bote. Ele quer uma estratégia, ele fica armando uma estratégia para te pegar o mais fraquinho possível e armar a cilada e você cair como um prato cheio. Mas está repreendido toda a armadilha que Satanás projetou, está repreendido todo o laço do inimigo sobre a minha vida e a tua vida. Na nossa casa há o sangue do Cordeiro, nos umbrais das nossas janelas e dos nossos umbrais está o sangue de Deus, Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário, nos dando livramento. Louvado seja Deus. Aí eu me lembro do salmista 124 dizendo: a nossa alma escapou como um laço do pássaro, do passarinheiro. O laço quebrou e nós escapamos das armadilhas do inimigo. Louvado seja Deus. Quando o inimigo está ao nosso derredor, bramindo como leão, mas também está ao nosso redor, perto de nós, muito mais perto do que ele, o leão da tribo de Judá, o Deus de Israel, a raiz de Davi, o rebento de Jessé, o Deus Todo-Poderoso está nos guardando. Então fica tranquilo, quando vir as armadilhas do mal, quando o inimigo colocar na tua mente empecilhos para que você pare, quando o inimigo colocar na tua mente desejo de desistir, diz para você mesmo, como o salmista disse no Salmo 43, porque te abate a minha alma e porque perturbas dentro de mim, espera em Deus, eu ainda o louvarei. Louvado seja Deus. O nosso Deus trabalha em favor dos que nele confiam. Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a habitação é morada. O Senhor precisa fazer morada no teu coração, na tua casa. Ele não pode vir só de vez em quando, porque ou um ou outro vai habitar. Se não for Jesus quem habitar, o inimigo das vossas almas vai habitar. E o Senhor precisa habitar para te guardar. Como diz aquela música: essa casa é tua casa, nós deixamos ela para o Senhor entrar. Diga para ele: essa casa é sua casa, nós deixamos ela pro Senhor
nossa casa, o nosso coração é morada de Jesus. Não tem espaço para mais nada. Ele nos lavou, o sangue dele nos purificou. E nessa manhã ele quer nos renovar com o Espírito dele. Louvado seja Deus. Mas como faço tudo isso? Ele precisa governar. Ele precisa governar as nossas vidas. Ele precisa governar por inteiro você. Os teus pensamentos, as tuas intenções. Ele precisa governar o teu coração. Ele precisa governar as tuas intenções, louvado seja Deus. Aí quando Ele governa, Ele purifica, Ele renova, aí Ele justifica. Se o Senhor estiver no governo na tua vida, fica tranquilo que tudo dará certo em nome de Jesus. Ainda no texto de Zacarias, no versículo 7, vai dizer para ele: ei, Josué, se andares no meu caminho e observares as minhas ordenâncias, eu te darei o meu renovo. Sabe o que ele está dizendo? Você terá paz e segurança se andares com as minhas ordenâncias e nos meus caminhos. Aí eu me lembro de João capítulo 15, versículo 7. Se vós estiveres em mim e a minha palavra estiveres em vós, pedireis tudo e lhes será feito. Se você estiver na videira verdadeira, tudo que você tiver necessidade, tudo que você precisar, o Senhor suprirá as vossas necessidades em tudo, louvado seja Deus. Mas precisa estar nele e as palavras dele precisam estar em ti. Não adianta você dizer com a boca para fora, com a tua boca cheia que você está em Cristo, mas quando for para você renunciar à tua vontade, você diz eu não consigo, então você não está cheio dele. Não adianta você dizer para a igreja, vir à igreja todos os cultos e dizer eu tenho Jesus na minha vida, mas quando for para eu dizer não aos meus desejos, às minhas vontades, eu não consigo. Então eu tenho uma notícia para te dizer: você precisa ser cheio, ele precisa te governar para que a vida tua seja em abundância. Louvado seja Deus. Você crê nessa palavra nessa manhã? O Espírito de Deus tem água nova para nos dar nessa manhã. O Espírito de Deus tem uma fonte inesgotável para derramar nessa igreja nesta manhã. Há um renovo espiritual diferente vindo para nós nesta manhã, louvado seja Deus. As águas do Espírito limpará os nossos corações, louvado seja Deus. Tem uma nova água fluindo para as nossas vidas e o nosso coração transbordará nesta manhã. Tira toda a sujeira, todo impedimento, tudo aquilo que te faz separar de Jesus. Tira nesta manhã, aproveita a ceia. Deus te deu mais uma oportunidade. Confesse os teus pecados e deixa para que você alcance a misericórdia de Deus. Louvado seja Deus. E com essa introdução eu quero dizer algo que o Senhor colocou no meu coração em João, capítulo 3. Foi o tema, foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração e eu vou compartilhar com vocês. João capítulo 4, desculpa. Essa foi a palavra que o Senhor confiou a mim. Vai falar sobre a mulher samaritana. Glória a Deus. Versículo 3 em diante. E deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E ali estava na fonte de Jacó Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase meio-dia. A hora sexta, desculpa, que significa meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: me dá-me de beber, mulher,
porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aqui tinha um contrito entre os samaritanos e os judeus, e essa mulher estava confusa porque Jesus estava falando com ela, e ela nem sabia que era Jesus, ela achava que era um homem qualquer. Aí Jesus respondeu para ela, se tu soubesse o dom, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pediria e era eu quem te daria a água viva, mulher. Disse a mulher, Senhor, não tens de onde tirar, o poço é fundo, onde pois tem água viva? És tu maior do que os nossos pais? É tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio, e os seus filhos e os seus gados? Ou seja, esse poço vem de geração. O Senhor chegou agora e está achando que tem um poço maior do que esse, tem uma água maior do que essa. Ela não sabia com quem ela estava falando, mas no final dessa história, ainda bem que melhor do que o começo é o fim de todas as coisas. A história começou assim, mas o final dela foi vitória para a glória de Deus. Jesus respondeu e disse, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mulher, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, lhe fará nele uma fonte de água e saltará para a vida eterna. Disse a mulher, Senhor, dai-me dessa água então, para que eu não venha mais ter sede e nem venha aqui tirar água. Disse Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Se tu quer água viva, começa a limpar, tira tudo para fora que é mentira, tira tudo para fora que é impureza, tira tudo para fora que não provém de mim, começa a confessar, eu tenho água para te dar, mas você precisa tirar, louvado seja Deus. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem. Começou bem. Se tem verdade, começou bem. Jesus está vendo que o cenário está mudando. Disseste bem que não tem marido. Já vi que uma boa intenção você tem de mudar a história. Porque tem gente que diz, ó céus, ó vida, queria mudar, mas não dá um passo para mudar. Ó céus, ó vida, eu queria viver uma outra vida, mas não dá um passo à frente para tentar outra vida. Jesus está falando, eu tenho para te dar, mas eu preciso que comece por você. Você precisa fazer o possível para que eu faça o impossível na tua vida. Louvado seja Deus. Porque tivesse 5 maridos e agora o que tens não é teu marido. Disseste com verdade isso. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Os nossos pais o adoram nesse monte e vós disseis que é em Jerusalém o lugar onde deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, creia-me que a hora vem e que nem neste monte nem em Jerusalém adorarei o Pai, mas vós adorarei os que não sabeis. Nós adoramos os que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adora, louvado seja Deus. E o Espírito... E Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adoram em espírito e em verdade. Aí a mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, ele vem, mas quando ele vier, ele anunciará tudo isso. Jesus lhe disse, e se eu te disser que o Cristo sou eu quem falo contigo? E nisto vieram os discípulos e se maravilharam com o que tiveram falando com a mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas ou por que fala com elas? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade daqueles homens. Vinde, vede o homem que me disse tudo quanto eu tenho
sido feito, porventura esse não seria o Cristo? Saíram, pois, à cidade e foram ter com ele. Louvado seja Deus. Essa história é muito linda, como é culto de mulher, e eu sempre tendo a pregar para o lado das mulheres, para a glória de Deus. As mulheres são fortes, as mulheres são corajosas, as mulheres mesmo capenga vem e faz a obra de Deus, mesmo sem força faz a obra de Deus. Tanto é que o cenário dentro da igreja, a maioria é mulher. Glória a Deus por isso. O Jesus conta com as mulheres. Deus conta com você, mulher. Seja forte, seja corajosa, seja instrumento aonde você for, porque o Senhor conta comigo e conta contigo. Louvado seja Deus. Eu lendo essa história, quando as meninas me chamaram, eu disse: Senhor, fala comigo. Eu preciso entregar algo para a tua igreja, mas o Senhor precisa falar comigo primeiro. Eu preciso entender o mistério que o Senhor tem naquele lugar, comigo e naquela igreja, louvado seja Deus. E eu lendo, orando, me saltou esse texto. Eu nunca tinha visto esse texto como eu li dessa vez. O Senhor me deu algo diferente aqui, até mesmo porque, confesso para vocês que eu nunca ministrei sobre a mulher de Samaria, nunca. Foi a primeira vez para a glória de Deus. E o Senhor quer tratar em nossos corações nesta manhã. Aqui o cenário vai dizer que era necessário passar por Samaria. Por que necessário? Os judeus não falavam com os samaritanos. Os judeus estavam no sul, Judeia no sul, Galileia no norte, Samaria no meio. Judeus não passavam para ir para Galileia por Samaria. Eles davam a volta por Decápolis. Eles faziam um caminho mais distante, só para não passar por meio deles. Aí Jesus, como ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele sabia que havia uma necessidade especial naquele lugar. E aí o que ele faz? Ele marca um encontro sem dizer que marcou. Ele marcou um encontro com a mulher sem dizer para ela que havia marcado. Por que isso? Porque às vezes o Senhor precisa pegar eu e você desprevenida para que a gente venha se desarmar. Tem vezes que a gente já vem armado com as nossas próprias convicções. Tem vezes que nós já vemos armados, já colocando os questionamentos que a gente já tem. Olha, Senhor, eu não faço por causa disso, daquilo e daquilo outro. Jesus marca um encontro com ela, sem dizer para ela que marcou um encontro, para pegar ela desprevenida e sem armar. Ele quer ver o que tem dentro do coração. Na verdade, ele sabe, mas ele quer mostrar para você que fica achando que tem coisa boa. E ele está dizendo, não tem, vou provar para você, pegando um dia que você menos espera. Aí eu vou mostrar para você quem de fato você é. Ele marca um encontro, foi necessário passar naquele lugar. A necessidade gritava na alma daquela mulher tão alto que a rivalidade entre os judeus e Samaria não impediu. A alma dela gritava por necessidade. A vida dela andava conforme todo mundo, normal. Aparentemente ela estava normal, até mesmo porque havia se saciando a sede, a alma, os prazeres dela, ela saciava todos os dias. Mas a alma via uma sede diferente, a alma via uma necessidade diferente. E quer um conselho? Se você tiver todas as riquezas, todos os bens, todas as coisas boas desta vida, diga para a tua alma, agora come, bebe, folga a alma. O que tem eu contigo, o Senhor não dá para nossa alma a alegria que nos satisfaz na alma com os prazeres humanos. O que satisfaz a alma é o prazer celestial. Não existe prazer que sacia a alma momentâneo, aquele que passa, o que é terreno. Só sacia a nossa alma o que é espiritual. Louvado seja Deus. Então foi necessário, mesmo com a rivalidade, foi necessário ele passar. Aí quando ele passa e se assenta, ele entende, os meus discípulos ainda não têm maturidade. Então é melhor eu pedir para eles ir comprar pão, porque eles vão questionar
questionar por que eu parei para falar com aquela mulher. Era normal, eles não tinham maturidade. Eles ainda estavam conhecendo os trabalhar de Jesus. Ele ia questionar mesmo, ele ia dizer: mestre, o Senhor está falando com essa moça, nós nem poderíamos passar por aqui, volta outro dia, vem um dia que não tem ninguém, passa outra vez, mas não fala com ela não. Mas quando Jesus marca um encontro, ele tira todo o impedimento do caminho. E se você, porventura, não tem maturidade para entender o que Jesus vai fazer nessa manhã, eu te convido, vai comprar pão. É melhor você ir comprar pão do que ficar questionando o que Jesus faz. É melhor você levantar, vai comprar pão, do que questionar o trabalhar de Deus. Jesus tem os teus mistérios para fazer. Eu não tenho maturidade para entender. Vai comprar pão, é melhor. Quando você for e você voltar, os discípulos voltaram diferente. Eles nem questionaram, porque o mestre estava falando com a mulher. Lá no final a gente vai ver, eles nem questionam. Louvado seja Deus. Eu sei, eu entendo que algumas vezes a gente vai ver pessoas errando tanto, e Jesus tendo tanta misericórdia, é que o amor dele é infinito. Se você soubesse o marido que eu tinha, quantas vezes alguém dizia para mim: não vai dar em nada, não vai ser nada, não vai ser ninguém. Aí Jesus um dia marcou um encontro com ele, mudou a história dele. Alguns questionaram, mas de repente, como fez isso com ele? Eu não sei como, o amor dele nos amou primeiro, louvado seja Deus. É o amor de Jesus, então não questione. Quando você vê um teu irmão sendo muito abençoado por Jesus, ou tendo muitas oportunidades por Jesus, porque as bênçãos não é porque Jesus nos ama ou porque nós estamos sendo obedientes, mas as oportunidades é porque Jesus nos ama. Ele dá oportunidade de vida, ele dá oportunidade de misericórdia, ele dá oportunidade de pedir perdão, ele te deu a oportunidade de ceiar nesta manhã. Aceite a oportunidade, graça, pegue essa oportunidade com as duas mãos, louvado seja Deus. Aí Jesus manda os discípulos ir comprar pão. Fica ali sozinho no caminho, fica ali sozinho na fonte. Ele se assenta, versículo 6. Versículo 6, e estava ali na fonte de Jacó, Jesus, cansado do caminho. Esse cansaço, meus irmãos, não era um cansaço da alma, era um cansaço físico. Jesus trabalhava, fazia a obra de Deus, andava por cidade, subia, e lá não tinha carro, não tinha Uber, não tinha carona, era andando mesmo, era caminhando no sol. Chegava depois de 3 dias, depois de 3 noites, e Jesus trabalhava na obra do Senhor. Aí Jesus está na fonte cansado. Se você estiver cansado, o teu corpo físico estiver cansado, para e descansa, porque isso é normal. Mas se a tua alma estiver cansada, eu tenho um conselho para você: não para, prossiga. A alma cansada é um perigo parar. A alma cansada é um perigo parar. Você vai dar estratégias para o inimigo te barrar. Ele vai armar ciladas contra você, porque a tua mente vai estar vazia, e mente vazia é oficina do diabo. Se tiver cansaço físico, para, descansa e está tudo certo. Mas se o cansaço for na alma, prossiga, não para, não desista, continua, caminha. Mas eu não estou conseguindo, pede ajuda então, mas não desista de buscar a água da vida, louvado seja Deus. O cansaço na alma é muito perigoso. O cansaço na alma bloqueia você, ele te para. O inimigo, ele arma a estratégia para te bloquear. Você fica sem saída, você fica sem saber, você fica engodado no pecado. Você fica entulhando a tua fonte com os teus pensamentos. Às vezes não é nem pecado, mas você alimenta os pensamentos negativos que vêm, as setas malignas que vêm. O adversário da nossa alma lança
setas malignas na nossa mente, no nosso coração. Se a gente alimentar, a gente vai entulhando a fonte dentro da gente, vai virando um poço cheio de sujeira e vai tirando ali a água de fluir, vai deixando a água fluir. Fonte fala do quê? A água jorra, olha essa fonte, põe para fora toda a impureza, toda a mentira, toda a incredulidade, mas o poço não, o poço fica parado, o poço da água parada, da sujeira e entulha lixo, louvado seja Deus. Se a tua alma estiver cansada, não para, prossiga. Mas se estiver cansado do caminho, da caminhada, descansa, porque faz parte. Jesus também descansou quando foi necessário. Aí Jesus está naquela fonte, sem os seus discípulos, já é na sua hora sexta. Vai dizer que por volta da meio-dia, Jesus está ali. Ali aquela mulher vinha naquele lugar por volta da meio-dia, sabe por quê? Porque na verdade ela queria se esconder de tudo e de todos. Ela havia uma vergonha dentro dela. Havia uma necessidade de se esconder. Ela não queria ter acesso a muitas pessoas. Ela tinha um vazio na alma dela. Ela não queria ninguém perguntando para ela: e aí, como vai? E aí, você parou com aquelas coisas? E aí, como que você anda? Ainda continua fazendo aquilo? Ela não queria pergunta nenhuma. Então ela evitava as pessoas. Ela evitava o trajeto aonde ia mais pessoas, que era por volta do horário da manhã ou por volta do final da tarde, ao entardecer. As mulheres iam na fonte, recolhia seus cântaros com água e ia para sua casa, mas ela não. Ela ia ao meio-dia para não ter um encontro com ninguém. Mas Jesus marcou o encontro com aquela mulher, mudando a história dela da água para o vinho, louvado seja Deus. Aí no versículo 9, ele disse: dissesse-lhe, pois, mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pede de beber água a mim, porque os judeus não se comunicam com o samaritano. É aquilo que eu disse, essa rivalidade. Ela sabia que havia uma rivalidade. Ela começa a questionar. Aqui não é normal um homem vir falar comigo, não é normal isso acontecer. Aí Jesus, quando ele quer mudar o nosso cenário e a nossa vida, ele quebra protocolo, ele revoga lei, ele quebra paradigma, mas ele chega para mudar a história. Ele chega para mudar o cenário. O cenário precisava ser mudado, então tinha que ser por ele mesmo. Primeiro, ele manda os que não tinham maturidade: vai comprar pão, você não vai ser um impedimento para mim. Segundo, eu quebro as leis, eu revogo tudo para te dar a vitória, porque eu te amo, louvado seja Deus. Jesus revogou aquilo. E ela não entendendo nada. Para ela ainda, ela não conseguia ver um palmo na frente dela. Ela não conseguia entender. E Jesus começa agora a conversa. Quando ela deixou ele falar e ela começa a responder ele, começa um diálogo. Quando se tem diálogo, nós conseguimos entender a necessidade da pessoa. Não adianta você achar que vai entender a necessidade do teu irmão se você não parar e sentar. Se você não tiver um momento de mesa com ele. Se você não chamar ele para perto. Se você não tiver um momento com ele. Você acha mesmo que você vai conseguir conhecer o teu irmão de perto? Aqui Jesus disse: eu vou parar, porque eu preciso ter um momento de mesa com ela. Eu preciso parar. Aquele tempo não tinha um café para pôr na mesa. Aquele tempo não tinha um pão. Mas hoje, graças a Deus, faz um café. A melhor terapia que se tem é um café com as amigas. A melhor terapia que se tem é uma conversa com os irmãos. A melhor terapia que se tem é a unidade da igreja. Isso é terapia. Isso é remédio para a alma. Se você está precisando desse remédio, Jesus vai levantar alguém aqui para te saciar, louvado seja Deus. Aí o versículo 10, Jesus respondeu e disse: mulher, se tu soubesses o dom de Deus e quem é que te pede dar-lhe de beber, tu é quem me pediria água viva. Pegou ela de calça curta,
como se diz o ditado, desprevenida e sem reação. Ela não enxergava nada do que estava acontecendo, mas ela parou para ouvir. Ela deu ouvido àquela conversa. Ela deixou a água começar a entrar. E você quer saber? A água começa a limpar você quando você começa a ler ela. A água começa a te limpar quando você para um tempo para ler. Você para um tempo para orar. A água vai limpando. Tem gente dizendo, eu não consigo mudar. Eu vivo nessa vida. Eu não consigo melhorar. Mas Jesus está dizendo, se você parar, se você ler, a água vai entrar. A água vai fluir, a água vai jorrar e vai saciar você. Você vai ver que dentro de você tem algo bom. O Espírito do Senhor ficou sobre a terra para ser derramado sobre nós, o Espírito dele. Então recebe virtude, porque o Pai está contigo. Louvado seja Deus. Ela começa a conversar com Jesus e Jesus falando com ela. Ela não entendendo nada. E o versículo 11 diz, disse a mulher, Senhor, nós não temos como tirar, o poço é fundo. Aonde, pois, tens a água viva, Senhor? É tu maior do que os nossos pais Jacó, que deu dessa fonte, que bebeu ele próprio, deu para os seus filhos e para os seus gado. Sabe o que ela olhou? Ela olhou o cenário e viu que Jesus não tinha ferramenta nenhuma ali para tirar o poço. Ela olhou para ele e disse, como pode o Senhor me dizer que tem água viva se o poço é fundo e você não trouxe nenhuma ferramenta com você? Jesus, ele é a própria ferramenta. Ele é o martelo que esmiuça a penha. Ele é o sabão do lavandeiro. Ele é aquele que limpa, aquele que renova, aquele que restaura. É ele. Se ela soubesse o dom de Deus que estava na frente dela, ela não se importaria com os instrumentos que ele não trouxe. Ela não se importaria com o que ele ia utilizar. Não se preocupa com o que Jesus vai utilizar para mudar a tua história. Ele vai utilizar alguma coisa necessária. Se for a ferramenta mais forte, ele vai usar para te trazer. Se for a menor, ele vai te usar para te apertar. Se for o esmeril, ele vai pegar para te cortar. Eu não sei qual ferramenta ele vai usar, mas ele vai trabalhar da maneira certa, no tempo certo, em nome de Jesus. O Senhor tem as suas maneiras de trabalhar. Não questione a forma que Ele vai trabalhar. Eu me lembro que quando eu pedia para que o Senhor mudasse a minha vida, eu ditava para Ele o que Ele teria que fazer. Eu ditava para Ele como Ele teria que chegar, aonde Ele teria que mudar e o que Ele teria que fazer. Aí um dia Ele olhou para mim e disse, eu não vou por aí, eu vou por aqui. Eu não mudo Ele primeiro, eu mudo você primeiro. Aí eu entendi, coloquei a minha mente em sã consciência e falei, primeiro tem que mudar eu, para depois alguém mudar. Então muda você, muda o seu cenário, muda a tua mente, Jesus vai transformar alguém. Glória a Deus por isso. Aí Jesus respondeu e disse, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mulher. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. O que o Senhor tem para te dar é eterno. O que o Senhor tem para te dar não tem prazo de validade. O que o Senhor tem para te dar, nenhum bicho come. As traças não corroem. O tempo passa e não diminui o valor. O que Ele tem para te dar é algo eterno. Vai fluir dentro de você um rio de água viva. Vai te levar para uma eternidade, aonde lá não tem choro, não tem pranto, não tem dor. É só alegria e graça. Louvado seja Deus. O que Ele tem para te dar é tão puro e eterno que Ele precisa te limpar. A vida é eterna. Quando Ele fala do eterno, Jesus quer nos dar algo eterno. Chega de viver coisas momentâneas. Eu escrevo algumas coisas que o Espírito vai falando comigo. Chega de viver coisas momentâneas. E o Espírito diz para mim, a porca lavada voltou-se à lama.
2 Pedro, vai dizer que a porca lavada voltou-se à lama. Por que você insiste em voltar com as atitudes mundanas? Porque você insiste em voltar com as suas atitudes do passado? Porque você insiste em voltar com essas vidas que levava outrora? O Espírito do Senhor está dizendo: o que eu tenho para te dar é eterno. Não deixa o porco voltar à lama, porque ele vai se lambuzar inteiro, vai voltar à ruína. E o Espírito do Senhor diz que quando ele limpa a nossa casa, e aí se encontra limpa e vazia, volta 7 espírito pior. Não brinca com as coisas de Jesus, ela é santa e é sagrada. O que ele tem para te dar não é momentâneo. Para de querer saciar a sede que você tem nos prazeres mundanos. Jesus está dizendo: a minha visão é eterna. O que eu tenho para te dar é eterno. Não vem da terra, é do celestial. Louvado seja Deus. Essa vida que nós levamos, irmãos, de uma fonte não se pode jorrar 2 águas. Ou a fonte é limpa, ou a fonte se suja. E quando ela se suja, ela não volta a jorrar água limpa, se não tirar a sujeira. Não deixa isso acontecer contigo. Não deixa esses pensamentos entrar no teu coração. Não deixa essas atitudes te tomar. Blinda a tua mente, blinda o teu coração. E para você que está fraco, você não leva a vida de qualquer jeito. Você só diz: eu não tenho força. O Espírito do Senhor está dizendo: não alimente os pensamentos ruins sobre você. Não alimente o que o inimigo lança na tua mente. Eu sou o teu escudo. Eu sou a tua fortaleza. Eu sou o teu socorro bem presente na hora da angústia. Eu sou o teu Deus, quem falo contigo nos dias mais precisos. Louvado seja o nome santo do Senhor. A sujeira, ela obstrui. Ela não deixa a água passar. Isso é um risco para nós. Se a água do Espírito parar de fluir dentro de nós, sabe o que acontece? Além de nós nos matarmos, nós mesmos, nós matamos o irmão. Porque o irmão não sabe que a tua fonte entulhou. E ele vai pedir um socorro. E os seus conselhos vão ser maus. Os seus conselhos vão ser ruins. Porque a fonte entulhou. E a água está suja. Agora você matou você mesmo e matou o teu próximo. Cuidado com a tua fonte. Ela é preciosa para Jesus. Cuidado com a tua fonte. Deixa a água da fonte fluir. Tenha para saciar a tua vida e a do teu irmão. Louvado seja Deus. Eu louvo a Deus pela vida da minha cunhada. Eu louvo a Deus pela tua vida. O Senhor tem feito de você uma mulher com uma fonte inesgotável. Você tem sido diferente. A tua fonte tem alimentado mulheres. O Espírito do Senhor pedia para mim dizer isso para você. Você não só te alimenta, agora você alimenta muitas que estão em tua volta. O teu ministério é gigante. Continua limpando todos os dias a tua fonte e saciando a sede. Tem gente com sede atrás de você. Tem vezes que você diz: eu não consigo mais matar a sede de todo mundo. Tem sim. Tem uma fonte inesgotável dentro de você. E o Senhor confiou em você. Ajude mesmo, instrua mesmo, orienta mesmo, porque mulheres chegarão aqui neste lugar. Mulheres chegarão neste ambiente para fazer dessa casa uma grande casa de oração. Homens, não deixe o inimigo entulhar a fonte de vocês. Sejam homens cheios do Espírito Santo. Homens que saciam fontes também. Homens que limpam fontes que estão entulhadas e matam sede de homens que precisam. Homens, vocês são bênção na casa do Senhor. O Senhor confia tanto nos homens quanto nas mulheres de Deus. E Ele precisa de nós para fazermos a vontade dEle. Louvado seja Deus.
O versículo 15 disse-lhe, disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água. A conversa ficou tão boa, tão boa, tão boa, que agora começou a sair para fora. Agora ela começou a se interessar da água. E ela disse para ele, Senhor, dai-me dessa água que você está dizendo. Eu não sei porquê, mas no meio da conversa há uma alegria fluindo dentro de mim. Há uma coisa inesgotável acontecendo aqui dentro. Eu quero tirar para fora algumas coisas. Me dá dessa água para que eu não tenha mais sede. Não venha aqui. Quando ela diz que ela não quer ter sede, que ela não venha até ali tirar água, sabe o que ela está dizendo? Eu estou cansada dessa vida que eu vivo. Eu venho aqui ao meio-dia. Eu vivo na exclusão das pessoas. Eu me escondo de tudo e de todos. Eu não aguento mais a vida que eu vivo. Eu preciso de uma água diferente dentro de mim. Me dá dessa água para que eu não venha mais voltar a fazer o que eu fazia antes. Me dá dessa água para que eu não venha mais fazer aquilo que eu fazia outrora. Eu vivo uma vida inércia, eu vivo uma vida de sequidão, eu vivo só de aparência. Ela conhecia Rabi, ela sabia quem era o Cristo, eles sabiam da palavra, eles só não estavam mais adorando no lugar certo. Samaria fez um templo para eles mesmos adorar, porque eles não podiam mais descer no templo de Jerusalém para adorar. Ela sabia quem era o Cristo a quem ela tinha que adorar, mas a fonte entulhou. A fonte secou dentro dela. E agora ela pede, eu preciso dessa água. Eu preciso beber novamente dessa água. Eu preciso saber que água é essa. Eu preciso entender os teus mistérios, mestre. Aí ela disse assim, ele voltar ali era fugir dos problemas dela. Olha isso. Quando ela disse, me dar a água para que eu não venha mais aqui tirar. Eu quero fugir dos meus problemas. Eu finjo que estou bem, mas eu não estou. E aqui vai um recado para você, igreja. Se você não estiver bem, não diga com o teu sorriso que vai tudo bem e com a tua alma, se você soubesse. Diga para o mestre, ele está aqui nesta manhã, mestre, não vai nada bem, eu preciso de ti, me ajuda nesta manhã, eu preciso tirar para fora, a oportunidade é essa, tira para fora tudo que impede ele de fluir água viva dentro de você. O Espírito falou ao meu coração e eu vou dizer para você, Jesus não coloca água limpa em recipiente sujo. Se você está sujo, se limpe. Está sujo, se limpe. Peça perdão, confesse e deixa para que você alcance a misericórdia. Quando o Espírito do Senhor diz para nós confessar uns aos outros os nossos pecados, para que uns orem com os outros, não é somente dizer para você mesmo, eu sei que eu pequei, está tudo bem, eu não faço mais, não. Primeiro, confesse para Jesus. Ele está aqui nessa manhã. Segundo, confesse para o teu pastor, para o teu irmão mais próximo, para quem você tem um líder próximo de você, você precisa confessar. Ele precisa te instruir, você precisa deixar. E aí o que eu faço? Come do pão, bebe do sangue, tem um renovo para a tua alma nessa manhã. Não deixe de beber o pão e de comer, não deixe de comer o pão e de beber o sangue, mas deixe o pecado. Tem vezes que as pessoas deixam de tomar a ceia por conta do pecado, mas não deixe o pecado para tomar a ceia. Eu deixo a ceia para não tomo a ceia por conta dos meus pecados, mas eu não deixo o meu pecado para eu tomar a ceia. Meu Deus do céu, deixe os seus pecados, os seus prazeres, as suas iniquidades, para que você se assente à mesa com Cristo. Louvado seja Deus. Essa mulher agora ela começa a dizer para ele, ela entendeu e disse-lhe, Jesus disse para ela, você está entendendo? Agora eu entendi que você entendeu. Então vai lá, chama teu marido e vem. Sabe o que ela disse? Mestre, eu me desarmo.
O Senhor me pregou desprevenida mesmo. Eu nem sabia desse encontro. Eu nem tenho aqui algumas argumentações que eu projetei para trazer para você. Então, eu digo, eu não tenho marido. Aí ele disse, disseste bem. Com verdade disseste isso. Sabe o que o Senhor quer de você? A verdade. Jesus quer que você pare de tanta mentira. Diga a verdade. Jesus quer que você diga a verdade. Mas ele não conhece? Conhece. Olha aqui o que Jesus diz para ela. Porque disseste bem, porque tivesse 5 maridos, e o que tens agora não é teu. Isso disseste com verdade. Aí sabe o que ela disse para ele? Tu és um profeta, tu sabe. Sabe o que é isso? Tu sabe de coisas do passado. Tu sabe de coisas escondidas que eu fiz aonde não tinha ninguém. Tu sabe de coisas que eu fiz sozinha, que eu escondi debaixo do pano. Tu sabe, tu é profeta. Os olhos do Senhor estão como chamas de fogo. Ele contempla os bons, glória. Mas eu tenho um recado para te dizer, ele contempla os maus. Ele está vendo as suas iniquidades. Ele está vendo quantas coisas está encoberta, está debaixo do tapete. Você diz para você mesmo, ninguém viu. Olha o olho de Jeová vendo. Olha o olho de Jesus vendo tudo. Ele viu e ele está dizendo, eu sei que você não consegue com as suas próprias força. Por isso eu estou dizendo, confessa, deixa, toma da ceia e sente o renovo que eu vou trazer para você. Louvado seja Deus. O Senhor tem um renovo nesta manhã. Ele tem a purificação nessa manhã. E Ele vai fazer a justificação dele. Ele vai te justificar diante de Satanás. Quando já Satanás se armar para querer questionar e dizer, ela fazia isso. Jesus vai dizer para ele, atrás de mim, Satanás. Ele não. Ele está justificado. Ele deixou e alcançou misericórdia. Então não deixe de vir até a mesa do Senhor. Confesse e tome do pão, beba do sangue, tenha parte com Cristo, para que Ele tenha parte contigo. O que Ele quer te dar é uma vida eterna. Louvado seja Deus. Os nossos pais, ela começa a questionar, aonde é para adorar? Os nossos pais dizem que é lá em Jerusalém. Nós adoramos aqui, vocês adoram lá. Jesus está dizendo para ela, independente de onde você adora, não é placa que vai te levar para o céu, é a verdade que vai te levar para o céu, é Jesus. Ele estava dizendo para ela assim, você primeiro precisa entender que eu sou o Cristo que fala contigo. Se você entender isso, que eu vou morrer por você na cruz do Calvário, para que você tenha vida e vida com abundância, está tudo certo. Independente se é em Jerusalém, ou se é em Samaria, ou se é na Galiléia, não importa. Se você adorar em espírito e em verdade, eu estarei lá. Ela começa então a entender, é só adorar em espírito e em verdade? É só jogar para fora tudo que é de sujeira? É só tirar os impedimentos? É só te servir de verdade? É só ser íntegro na tua casa? É só seguir aquilo que você diz? É só isso e não tem dificuldade. É só isso. O evangelho, ele é simples. Não enfeite o pavão. Não tenha medo de servir o evangelho. Ele é simples. Mas para isso precisa de renúncia. Os prazeres da vida não entram nas mansões celestiais. Os prazeres desse mundo não entram nas mansões celestiais. Aí essa mulher vai dizer, a mulher disse, eu sei quem é Cristo, o Messias. E quando ele vier, ele vai anunciar tudo isso. Eu sou quem falo contigo. Aí nesse meio tempo, Jesus mudou a história dela. Ela já tinha confessado, a água já estava fluindo, a sujeira já tinha ido embora. Quem vem? Os discípulos. Vem com a sacola, vem com a compra, vem com o pão, e agora eles nem questionam. Olha eles entrando e dizendo, olha aqui, e nisso maravilharam
os discípulos e disseram, falando com a mulher, todavia nenhum deles perguntou, por que fala com elas? Eles foram com uma mente, mas voltaram com outra. A maturidade deles, os olhos deles fizeram ele ver de outra maneira. Não tem problema se você não tem maturidade, mas fica no teu canto e deixa Jesus trabalhar na casa. Não tem problema se você não entende como Jesus faz. Jesus está dizendo, não tem problema. O importante é você não meter o bedelho aonde não foi chamado. Se não consegue entender, deixa Jesus fazer. Louvado seja Deus. Fica só olhando e Jesus vai limpando. Jesus vai limpando. Jesus vai limpando. Louvado seja Deus. Agora olha o que ela faz no versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Ela não foi com o cântaro pegar água. Ela deixou o cântaro, deixou tudo. Para ela, nada mais importava. O Messias, o Cristo, o Redentor das nossas vidas estava naquele lugar. Já tinha alimentado a alma dela. Ela disse, os prazeres dessa vida já nem me importa mais. Eu preciso correr. E ali começa o evangelho das mulheres. As mulheres pregando em Samaria. E ela vai gritando na cidade. Vinde um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura esse não é o Cristo? Esse é o Cristo, sim. Ele me limpou, ele me resgatou, ele me deu oportunidade. Muitos não acreditavam na minha vida, mas Jesus fez na minha vida. Então eu estou nas praças, nas ruas, nos becos, nas vielas, nos valados, gritando, Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive, louvado seja Deus. Ai, ela gritava nas ruas e nas praças. Aí, ela gritava, eu vou terminar, passou meu tempo. Olha o que ela gritava. Apocalipse 22. Eu quero entender que essa mulher dizia. E disse-lhe-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é justo, justifica-se ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. E quem faz justiça, quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, o meu galardão não está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o derradeiro e o primeiro. Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora. Ela vai gritando na cidade. Ela vai gritando, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os prostitutos vai ficar de fora, os homicidas ficarão de fora, os idólatras ficarão de fora, e qualquer um que ama a mentira vai ficar de fora. Louvado seja Deus. E Jesus envia um anjo para testificar essas coisas na igreja. Eu sou a raiz de Davi, eu sou o rebento de Jessé, a estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem vem, e quem tem ouvido diga vem. Quem tem sede, vem e toma da água da vida. Tem água da vida, tem água da vida. Ai, Jesus, tem água da vida nesta manhã. Jesus é a água da vida e Ele veio em nosso meio. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, senão eu não volto mais.